E aí, pessoal, vocês já imaginaram como seria se, inteligência artificial pudesse dar um boost nas bibliotecas? É tipo, transformar totalmente a forma como a gente usa e pensa sobre elas, né? Exatamente. E hoje a gente vai justamente mergulhar nesse tema. A gente recebeu um artigo acadêmico super interessante do Jorge Cativo, sabe? Ah, sim. Apresentado no CBBD de 2024, lá em Recife. O título já é super chamativo. Aplicações da inteligência artificial em bibliotecas. Auxílio ou alucinação? Oh, já dá pra ver que a discussão vai ser profunda, hein? Pois é. O título já nos leva para uma baita reflexão. Será que a inteligência artificial vai ser mesmo uma super aliada para as bibliotecas? Ou vai acabar complicando tudo e dando mais dor de cabeça? A IA tá super em alta, todo mundo falando, mas ao mesmo tempo rola aquele receio, né? Total. E quando a gente pensa em biblioteca, a gente logo imagina, sei lá, livros, um ambiente mais tradicional. É tipo um lugar silencioso, cheio de prateleiras. Mas pelo visto, as coisas estão mudando, né? E como? O artigo educativo mostra justamente essa transformação. As bibliotecas não ficam paradas no tempo. Elas estão sempre se atualizando, buscando novas tecnologias, né? Sim. E a inteligência artificial, como era de se esperar, entra em cena como uma ferramenta poderosa para essa evolução toda. Aí tá em tudo hoje em dia. E essa ideia de que as bibliotecas estão sempre mudando não é nova, sabia? O artigo cita o Lancaster. Ele lá nos anos 60 já falava sobre o impacto da tecnologia nas bibliotecas. Nossa, faz tempo, hein? Pois é. Então a inteligência artificial meio que surge como mais um capítulo dessa história, né? Faz sentido. Tipo, aí é a bola da vez agora. Exatamente. É como se a inteligência artificial fosse a cereja do bolo, sabe? De um processo que já vem rolando há décadas. Interessante. Mas é claro que a chegada da IA também traz algumas preocupações. É tipo, será que os robôs vão dominar o mundo? Sei lá, tem gente que pensa nisso, né? Tipo, será que os bibliotecários vão ser substituídos por máquinas? Essa é uma questão que muita gente se pergunta, né? Mas o artigo já dá uma dica no título. Auxílio à alucinação. Parece que a intenção é mostrar que a IA pode ser uma ferramenta poderosa para quem trabalha em bibliotecas. Ou seja, não é para substituir as pessoas. Isso. E o artigo vai além, sabe? Ele define a inteligência artificial como a criação de algoritmos. E sistemas para máquinas realizarem tarefas que normalmente exigem a inteligência humana. Tipo as máquinas aprendendo a pensar como a gente. Isso. A ideia é que a inteligência artificial facilite a vida dos bibliotecários, sabe? Automatizando tarefas repetitivas e liberando tempo para eles se dedicarem a coisas mais complexas. Tipo, ter mais tempo para ajudar os usuários. Exatamente. Então, a inteligência artificial seria tipo um braço direito para os bibliotecários. Uma super ajuda? E na prática, como isso funciona? Como essas ajudinhas da IA se aplicam nas bibliotecas. O artigo dá alguns exemplos. Dá sim. Imagina um assistente virtual que conhece todos os livros da biblioteca. Tipo, tudo. Tudo mesmo. E ele te sugere livros com base nos seus gostos, te dá informações sobre o autor, mostra resenhas. Assim, legal. E até te indica onde comprar, seria tipo um guia literário particular. Show! E para os bibliotecários, o que a IA pode fazer? A inteligência artificial pode ser incrível na hora de catalogar e classificar livros, sabe? Aquela tarefa que toma um tempão. Com a IA, esse processo pode ser mais rápido e eficiente. Então a IA dá uma mãozinha para os bibliotecários. Liberando tempo para eles focarem no que realmente importa. Atender bem o público. Criar atividades que incentivam a leitura. Mas, e aí, com tanta tecnologia, será que as bibliotecas não ficam meio frias, impessoais? A gente gosta daquele contato humano, né? De trocar ideias, de ouvir dicas. Sim. E o artigo também fala sobre isso. A ideia não é substituir o contato humano. A IA entra para complementar e melhorar a experiência, sabe? A interação humana continua sendo super importante. Principalmente em bibliotecas, que são espaços de encontro, de troca de conhecimento. A biblioteca é muito mais que só um lugar para pegar livros emprestados. Totalmente. E o artigo destaca que a IA pode trazer muitos benefícios para as bibliotecas. Mas é preciso usar essa tecnologia com ética e responsabilidade. A gente precisa ter cuidado para não criar mais problemas do que soluções. Exatamente. E aí, como a gente garante que a IA seja usada pro bem nas bibliotecas? Quais são os desafios? Bom, um dos desafios é garantir que a IA seja justa, sabe? Sem preconceitos ou desigualdades. A gente não quer que a IA repita os erros do passado. Exato. E para isso, é preciso ter muito cuidado na hora de programar os algoritmos. Eles precisam ser justos e imparciais. É como se a gente tivesse que ensinar a IA a ser ética, né? É isso aí. E além disso, a gente precisa ter cuidado com a privacidade dos dados. Garantir que as informações das pessoas sejam protegidas. Sim. A IA precisa ser usada de forma transparente, sabe?
Para que as pessoas saibam como seus dados estão sendo usados. E se sintam seguras ao usar os serviços da biblioteca. A gente não quer ninguém se sentindo vigiado, né? A gente precisa ter um olhar crítico sobre a IA e as bibliotecas como espaços de conhecimento. Podem ter um papel importante nisso. Com certeza. As bibliotecas podem promover debates sobre a IA. Palestras, cursos. Para que as pessoas entendam melhor essa tecnologia. E os impactos dela na sociedade. Isso. É importante que a gente discuta os benefícios e os riscos. E aí a biblioteca vira uma espécie de alina para debater a IA, né? É uma ótima ideia, afinal, a IA está transformando o mundo. E as bibliotecas não podem ficar de fora dessa. Concordo. E o artigo menciona outras áreas em que a IA pode ajudar as bibliotecas, né? É verdade. A IA pode dar um up em várias áreas. Sim. Imagina a IA gerenciando as redes sociais da biblioteca. Tipo, criando posts. Criando posts, respondendo comentários. E é como ter um especialista em redes sociais trabalhando para a biblioteca. É isso aí. E na parte de atendimento ao público, a IA também pode ajudar. Pode. Imagina ter chatbots que respondem às perguntas mais frequentes. É auxiliam na busca por livros. E até oferecem dicas de leitura. Seria tipo um bibliotecário virtual disponível 24 horas por dia. Exatamente. Mas é importante lembrar que a IA deve complementar o atendimento humano. Não substituir totalmente. Isso. O contato humano continua sendo essencial. Concordo, tecnologia é uma ferramenta poderosa. Mas a presença humana, o olho no olho, a empatia são insubstituíveis. E falando em contato humano, o artigo destaca como a IA pode ajudar na alfabetização digital. Alfabetização digital. Ensinar as pessoas a usarem a tecnologia. Entendi. E como a IA entra nisso? As bibliotecas podem usar a IA para criar cursos e workshops sobre tecnologia. Tipo curso de programação de robótica. Isso. E também sobre a própria IA. Seria incrível. As bibliotecas se tornaram um dos centros de aprendizado tecnológico. É isso aí. Ajudando as pessoas a se adaptarem a esse mundo cada vez mais digital. E a IA pode personalizar o aprendizado, né? Adaptando o conteúdo para cada pessoa. É como ter um professor particular de tecnologia. Fantástico! Mas será que a IA não torna o aprendizado menos humano, mais frio e distante? É uma preocupação válida, mas o artigo enfatiza que a IA deve ser usada como apoio. Não como substituto por professor ou por contato humano? A interação humana continua sendo fundamental no aprendizado. Para tirar dúvidas, motivar os alunos. Criar um ambiente de colaboração. A gente precisa encontrar um equilíbrio, né? Usar a tecnologia a nosso favor. Sem perder de vista a importância do contato humano. E da interação social. Exatamente. E o artigo educativo nos dá um bom ponto de partida para essa reflexão. Sem dúvida. Ele nos convida a pensar sobre os desafios e as oportunidades que a IA traz para as bibliotecas. E nos mostra que as bibliotecas, com seu papel de disseminar conhecimento, podem ser protagonistas nesse novo cenário. É verdade. As bibliotecas têm um papel fundamental na sociedade. E por falar em protagonismo, o artigo menciona um estudo interessante. Que estudo? Que explorou a visão de pesquisadores sobre a IA. Interessante. E o que eles pensam sobre a IA nas bibliotecas? Eles acreditam que a IA tem o potencial de revolucionar a forma como as bibliotecas gerenciam e disponibilizam informação. Uau! Que mudança radical. E como eles imaginam que isso vai acontecer? Eles falam em automatizar tarefas, personalizar serviços. E até criar novas formas de interação com o usuário. Parece que a IA pode dar um super upgrade às bibliotecas. Mas como tudo na vida, essa inovação também deve trazer seus desafios. É verdade. Quais desafios eles mencionam? Eles destacam a importância de se preparar para os desafios da IA. Tipo quais? Investir em infraestrutura tecnológica, capacitar os profissionais. Faz sentido. E, claro, garantir a segurança e uso ético da IA. Ou seja, não basta só adotar a IA, né? É preciso fazer isso de forma planejada e responsável. E o artigo vai além, sabe? Ele sugere que as bibliotecas podem ir além de simplesmente usar a IA. E se tornarem protagonistas na pesquisa e desenvolvimento de novas aplicações. Seria incrível. Tipo, ter um laboratório de inovação dentro da biblioteca. Que ideia genial! Mas como isso funcionaria na prática? Imagina, bibliotecários e cientistas da computação trabalhando juntos. Para criar soluções que beneficiem não só as bibliotecas, mas a sociedade como um todo. É uma visão inspiradora do futuro das bibliotecas na era da IA. E o artigo do Creative nos convida a refletir sobre essa nova realidade. Ele nos faz pensar sobre o papel das bibliotecas nesse mundo em constante transformação. Sobre os desafios que a gente precisa enfrentar. E as oportunidades que a gente pode aproveitar. E aí, voltando àquela pergunta do título do artigo, auxílio ou alucinação?
Depois de tudo que a gente conversou. Você acha que a IA vai ser uma aliada ou uma ameaça para as bibliotecas? Olha, essa é uma pergunta difícil, sabe? Não tem uma resposta fácil. Uhum. A IA tem um potencial enorme para ajudar, mas também apresenta seus riscos. Verdade. Acho que o caminho é usar a IA com sabedoria, com responsabilidade. Pensando no bem-estar das pessoas. E no papel social das bibliotecas. A gente precisa ter um olhar crítico, né? Não se deixar levar pela empolgação com a tecnologia. Mas também não ter medo de inovar. De experimentar novas soluções. Exatamente. O artigo educativo nos convida a fazer justamente isso. A refletir sobre o papel da IA nas bibliotecas. E a buscar formas de usar essa tecnologia de maneira ética e responsável. Sempre com o objetivo de melhorar a experiência das pessoas. E promover o acesso à informação. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa conversa sobre IA e bibliotecas? Ficaram curiosos para saber mais? Esperamos que sim. A IA é um tema fascinante e que está mudando o mundo. E as bibliotecas, com sua história de inovação e compromisso com o conhecimento, têm um papel fundamental nesse processo. É verdade. A gente vai continuar explorando esse tema na próxima parte do nosso bate-papo. Fiquem ligados. E por falar em futuro, o artigo educativo também fala sobre como a inteligência artificial pode mudar a forma como as bibliotecas se comunicam com o público, sabe? Principalmente no mundo online. É verdade. As bibliotecas hoje em dia precisam estar presentes nas redes sociais, né? Criando conteúdo legal para atrair o público. Mas manter essa presença online dá muito trabalho, né? Existe tempo, criatividade. Pois é. E aí que a inteligência artificial entra em cena. Imagina usar a IA para criar posts, gerenciar as redes sociais e até interagir com os usuários. Seria uma ajuda e tanto para os bibliotecários. Liberaria tempo para eles se dedicarem a outras tarefas. Tipo, seria como se a EA fosse a social media manager da biblioteca. Isso, trabalhando 24 horas por dia para criar conteúdo legal e manter o público conectado. E aí, será que a IA consegue ser criativa? Ter a mesma personalidade que um humano? Boa pergunta. A inteligência artificial ainda está em desenvolvimento, né? Mas já existem ferramentas que conseguem criar textos e até gerar imagens e vídeos. Caramba, a tecnologia está avançando rápido, hein? E a grande vantagem da IA é que ela aprende com o tempo. Ela vai se adaptando, sabe? Então, quem sabe um dia a gente nem consiga diferenciar um post feito por IA de um feito por um humano. É possível. E no atendimento online, a IA também pode ajudar. Com certeza. Imagina chatbots que respondem perguntas frequentes, ajudam na busca por livros online e até dão sugestões de leitura personalizadas. Seria como ter um bibliotecário virtual disponível o tempo todo. Exatamente. Mas é importante lembrar que a IA deve complementar o atendimento humano e não substituir totalmente. O contato humano ainda é importante, né? Claro, a IA pode ajudar com as tarefas mais simples, mas quando o usuário precisa de um atendimento mais pessoal, o contato com o bibliotecário ainda é fundamental. Tipo, para dar dicas de leitura, ajudar com pesquisas mais complexas. Isso. A IA pode otimizar o atendimento, mas o toque humano ainda é essencial para oferecer um serviço de qualidade. E por falar em qualidade, o artigo educativo também destaca o papel da IA na gestão do acervo das bibliotecas. Verdade. A IA pode analisar dados sobre o acervo, sabe? Sei. Identificando quais livros são mais populares, quais áreas temáticas têm mais demanda. Seria como ter um consultor especializado. É isso aí, ajudando a biblioteca a tomar decisões mais inteligentes sobre o acervo. E isso, claro, impacta positivamente na experiência do usuário. Com certeza. Aí pode ajudar as bibliotecas a serem mais eficientes e personalizadas. Oferecendo o acervo mais relevante e adaptado às necessidades do público. Exatamente. E além da gestão do acervo, a AI também pode ser usada para preservar documentos históricos, sabe? Digitalizar obras raras. Que legal. A IA ajudando a preservar a memória e o patrimônio cultural. É isso aí. O artigo menciona algum exemplo prático disso. Sim, ele fala de um projeto da Biblioteca Nacional da França que usa a IA para restaurar e digitalizar documentos antigos. Que bacana. Deixando esses documentos acessíveis a todo mundo. É impressionante como a IA pode transformar as bibliotecas em vários sentidos. Mas, e no Brasil? Será que já tem biblioteca usando a IA? O artigo menciona alguns exemplos, principalmente para automatizar tarefas como catalogação e classificação de livros. Mas ainda tem muito a ser explorado. Quais são os principais desafios para usar a IA nas bibliotecas brasileiras? Um dos desafios é a falta de investimento em tecnologia. Muitas bibliotecas, principalmente as públicas, não têm recursos para investir em equipamentos e softwares de IA. A gente sabe que a questão do investimento é sempre um desafio. E outro desafio é a capacitação dos profissionais. É preciso treinar os bibliotecários para usar a IA de forma eficiente e segura. A gente precisa investir em cursos, em treinamentos. Exatamente. E além dos desafios práticos, também tem as questões éticas, né? Sim.
O artigo educativo enfatiza a importância de usar IA com ética e responsabilidade. Proteger os dados dos usuários, evitar preconceitos. A IA deve ser usada para o bem, para promover o acesso à informação e construir uma sociedade mais justa. E as bibliotecas têm um papel fundamental nisso, né? Sem dúvida. Com sua missão de democratizar o conhecimento. Concordo. O artigo educativo nos convida a refletir sobre o futuro das bibliotecas na era da IA. Pensar nos desafios e nas oportunidades. E, principalmente, a usar a IA de forma ética e responsável para construir um mundo melhor. Que mensagem inspiradora. E aí, o que mais o artigo educativo nos revela sobre esse futuro? Ele nos convida a imaginar um futuro onde as bibliotecas se tornam centros de inovação, desenvolvendo novas aplicações de IA para o mundo da informação. Bibliotecários e cientistas da computação trabalhando juntos. Seria incrível. Mas essa visão futurista é realmente possível? Para responder essa pergunta, a gente precisa analisar os estudos e as pesquisas que estão sendo feitos. E é sobre isso que a gente vai falar na próxima parte do nosso bate-papo. Tô curiosa para saber o que o futuro reserva para as bibliotecas na era da IA. E vamos lá. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso papo sobre inteligência artificial em bibliotecas. A gente está falando na parte anterior sobre o futuro, né? Como as bibliotecas podem se tornar protagonistas nesse mundo da IA. Lembra? E o Cativo traz um estudo bem interessante que mostra a visão de vários pesquisadores da área. Eles imaginam um futuro onde as bibliotecas não só usam a IA, mas também viram centros de pesquisa e desenvolvimento de novas aplicações. Seria incrível. Tipo, bibliotecas como hubs de inovação, né? Criando soluções que impactam não só as próprias bibliotecas. Isso, mas a sociedade como um todo. Mas o que esses pesquisadores imaginam para esse futuro? Eles dão exemplos concretos. Sim. Eles falam, por exemplo, do desenvolvimento de sistemas inteligentes de busca, sabe? Que vão muito além do que a gente tem hoje. Que vão muito além do Google, é isso? Imagina uma busca que entende o contexto da sua pesquisa, que te sugere conexões entre diferentes áreas do conhecimento. Nossa. Ia facilitar muito a vida de quem pesquisa, né? Total. E te ajuda a encontrar exatamente o que você precisa de forma rápida e eficiente. Seria tipo o Sherlock Holmes de informação, né? É isso aí. Desvendando os mistérios e te guiando pelo labirinto do conhecimento. Sensacional. E o que mais eles imaginam? Eles também falam sobre a criação de ferramentas, né? Que usam a IA para personalizar a experiência do usuário. Imagina um sistema que te recomenda livros, artigos e eventos. Baseado no meu perfil? Isso. Nos seus interesses, no seu histórico de leitura, nas suas áreas de atuação. Seria tipo um personal trainer do conhecimento. Exatamente. Te guiando para um programa de aprendizado personalizado, te motivando a explorar novos temas, a expandir seus horizontes. Nossa, que demais. Mas para essa visão se tornar realidade, o que as bibliotecas precisam fazer? Quais os próximos passos? O estudo destaca alguns pontos importantes. Primeiro, investir em infraestrutura tecnológica, né? Garantir que as bibliotecas tenham computadores potentes, softwares modernos, boa internet. Sem isso fica difícil. A base tem que ser sólida, né? É tipo querer construir um foguete sem ter os materiais certos, não vai decolar. Verdade. E além da infraestrutura, o que mais é fundamental? Capacitar os profissionais. É preciso investir em cursos, treinamentos, para que os bibliotecários dominem a IA. Que eles possam usar essa tecnologia de forma criativa e estratégica. Ou seja, preparar os pilotos do foguete. Exatamente, para conduzir essa missão com segurança. E o artigo educativo, ele dá alguma dica de como essa capacitação pode acontecer? Ele sugere programas de formação continuada, participação em congressos e eventos, parcerias com universidades e empresas de tecnologia. Legal. E, claro, incentivar a pesquisa, né, a experimentação, para que os bibliotecários possam explorar a IA e desenvolver soluções novas. Exato, uma chamada ação, sabe? Para que os bibliotecários se engajem nesse movimento de inovação e se tornem protagonistas na era da IA. Sair da zona de conforto. E o Cativo, ele menciona algum exemplo de biblioteca que já está trilhando esse caminho que está na frente. E destaca algumas iniciativas internacionais, tipo a Biblioteca Nacional da Noruega, que criou um laboratório de IA, sabe? Legal. Para desenvolver novas soluções. E também menciona algumas bibliotecas universitárias nos Estados Unidos que já estão usando IA para personalizar o aprendizado dos alunos. Bacana. É inspirador ver que as bibliotecas estão se movimentando, buscando novas formas de usar a IA para oferecer serviços mais eficientes, personalizados, inovadores. E aqui no Brasil, será que já tem alguma iniciativa nesse sentido? O Cativo menciona algumas iniciativas ainda em estágio inicial, principalmente em bibliotecas universitárias e centros de pesquisa. Mas ainda tem um longo caminho a percorrer, né? Para que as bibliotecas brasileiras se tornem protagonistas na área da IA. Mas pelo menos já temos um ponto de partida, né? Sim. E o artigo educativo serve como um mapa para a gente trilhar esse caminho. Exato. Mostrando os desafios, as oportunidades. E aí, depois dessa conversa toda, o
que fica na sua cabeça? Qual a sua principal takeaway? Acho que a principal mensagem é que a inteligência artificial tem um potencial enorme para transformar as bibliotecas, né? Tornando elas mais relevantes, mais acessíveis. Mas, para que isso aconteça, a gente precisa investir em infraestrutura, capacitar os profissionais, incentivar a pesquisa e usar essa tecnologia com ética e responsabilidade. A IA não é mágica, né? Yeah. Ela sozinha não resolve tudo. Exatamente. Mas é uma ferramenta poderosa que pode nos ajudar a construir um futuro melhor para as bibliotecas. E para a sociedade como um todo. E para quem está acompanhando a gente, o convite é para participar dessa conversa. Visitem as bibliotecas, conversem com os bibliotecários, explorem as novas tecnologias, compartilhem suas ideias. É isso aí. O futuro das bibliotecas se constrói com a participação de todos. E com a ajuda da inteligência artificial, quem sabe a gente não cria um futuro incrível para esse espaço tão importante que é a biblioteca. É verdade. A gente espera que vocês tenham gostado dessa viagem pelo mundo da IA em bibliotecas. E que continuem explorando esse tema. Até a próxima.